Muito boa tarde às senhoras e aos senhores. Foi com muita honra e satisfação que recebi o convite da Escola da Magistratura Federal para participar deste seminário, trazendo aqui a minha visão, mais uma palavra, a respeito de um tema que é de interesse de todos. Sem dúvida nenhuma que uma das primeiras preocupações que tive quando recebi o convite foi exatamente a de como deveria eu tratar de um tema que seguramente já é amplamente do conhecimento desse auditório, composto de procuradores da República, juízes federais e outros servidores públicos de áreas afins. A minha preocupação me fez tomar algumas cautelas na preparação dessa apresentação, procurando evitar tratar do que é básico e elementar a respeito da lei anticorrupção e do Instituto do Compliance. Agora, eu tenho um problema adicional. O ministro Ricardo Cueva me criou um problema a mais, é que com sua fala o assunto ficou ainda mais esgotado do ponto de vista do que ainda falta ser colocado. Claro que fico muito feliz e folgo em ver a convergência de opiniões sobre as principais questões envolvidas. Mas tenho agora o ônus de tratar de evitar ainda mais a repetição daquilo que já foi posto pelo senhor ministro na sua excelente e completa palestra de tratamento do tema. Vou tentar, portanto, caminhar sobre as pedras e fazer essa travessia com um cuidado redobrado. A estrutura, o roteiro que preparei para esta exposição prevê inicialmente um brevíssimo inventário sobre o que seria, o que podemos chamar do microsistema brasileiro anticorrupção, como isso vem evoluindo, ou seja, uma revisão daquilo que todos conhecem, mas apenas útil para refrescar-nos a memória, o painel normativo sobre o assunto, as influências do cenário internacional, ponto também já tocado pelo ministro Ricardo, o surgimento do compliance anticorrupção na legislação brasileira, em que momento ele surge em termos de compliance e anticorrupção, sem tratar aqui das outras manifestações de compliance bancário, trabalhista, concorrencial, etc. A opção do legislador brasileiro pelo incentivo às empresas para adotarem compliance, em contraposição à ideia de obrigatoriedade, de norma impositiva, o regime de responsabilidade objetiva, que me parece merece destaque, porque é dele que decorre, em grande parte, essa corrida em busca do compliance, as implicações da responsabilidade objetiva. Uma palavra sobre a própria natureza e funções do compliance. Muito rapidamente, o conteúdo do programa de compliance, essa parte eu simplesmente não precisaria mais tocar, já foi exposta pelo ministro nos termos do que é o conteúdo dos artigos 41 e 42 do decreto que regulamentou a lei anticorrupção, o decreto 8.420. E, por fim, o compliance nas empresas privadas e nas estatais, um pouco a diferenciação aí, do que é obrigatório nas estatais e é apenas incentivado nas empresas privadas, e, por fim, realmente, as tendências e algumas questões mais recentes. A exigência do compliance ao contratar com entes públicos, movimento que começa a surgir em algumas unidades da federação, inclusive aqui no Distrito Federal, e já há proposta para a esfera federal, no conjunto das 70 medidas anticorrupção, a exigência entre empresas, o que eu chamo de disseminação horizontal ou disseminação pelo próprio mercado, independente de lei, as empresas exigindo das suas fornecedoras e parceiras, e algumas novas ideias e propostas de aprimoramento da lei anticorrupção,
várias delas já tocadas pelo ministro Ricardo Cueva. Começando com o painel normativo a que me referi, eu dividi aqui em duas partes o que eu considero as principais normas do nosso ordenamento em matéria de combate à corrupção. Nós temos os artigos próprios do Código Penal, e é claro que corrupção aqui não tem o sentido estrito do tipo legal da corrupção ativa e passiva, mas abrange muito mais do que isso, né? A corrupção, quando se trata do debate sobre corrupção no Brasil e no mundo, tem um sentido muito mais amplo, envolvendo não só outros tipos penais, como também improbidade administrativa, crimes de responsabilidade e todo esse conjunto. A lei de crimes de responsabilidade, a lei da ação popular e alguns dispositivos importantes do Código de Processo Penal. Era o que nós tínhamos em termos de marco normativo antes da Constituição de 88. Depois de 88, claro, tudo muda. Nós temos o artigo 37 com seus parágrafos da maior importância, vem em seguida a Lei da Improbidade Administrativa, 8429, ainda lá em 92, na Lei de Licitações e Contratos, os artigos que interessam ao tema, 86 ao 88, sobre as sanções administrativas de inidoneidade, inclusive, e a parte dos crimes relativos a licitações e contratos. Também tem importância, sem dúvida, no quadro repressivo da corrupção. Continuando, vem a Lei da Lavagem de Dinheiro, em 98. Depois, merece destaque alguma coisa da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange às regras sobre transparência. São as primeiras normas indutivas da transparência pública, pelo menos a transparência fiscal, que vem aí na Lei Complementar 101, no ano 2000, complementadas mais adiante, claro, pela chamada Lei da Transparência, que é a Lei Complementar 131, conhecida também como Lei Capibaribe. E eu estou tratando também desse tipo de norma, porque estou procurando incluir nesse painel normativo não somente as normas repressivas, mas também aquelas de caráter preventivo. E em matéria de prevenção da corrupção, nada é mais importante do que a transparência, obviamente. Temos a Lei 10.683, que é a Lei de Criação da CGU, que é a Lei de Organização da Administração Pública, 2003, a Lei 131, que acabo de mencionar, a Lei Capibaribe, que obriga todas as unidades da Federação, estados e municípios a seguir o exemplo federal de criação de um portal da transparência com informações em tempo real sobre a execução das despesas públicas, a Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa. Depois, nós temos a Lei de Acesso à Informação, 12.527, em 2011, também da maior importância, na medida em que o acesso à informação ajuda enormemente na prevenção dos ilícitos no setor público. Em 2012, a Lei 12.683, que aprimora e complementa a legislação sobre lavagem de dinheiro. Em seguida, a Lei 12.813, que trata da prevenção dos conflitos de interesse, embora incompleta em relação ao que se pretendia, mas é um passo adiante. A Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, nós tentamos batizá-la com esse nome, Lei da Empresa Limpa, mas sempre o mais fácil é o negativo. Então, a Lei Anticorrupção é o nome que pegou e não tem jeito, não adianta querer mudar. Depois dela, logo em seguida, a Lei das Organizações Criminosas, 12.850, da maior importância, como todos sabem. A Lei 13.303, que é a Lei das Estatais, na parte que nos interessa aqui, e complementando tudo isso, os decretos de regulamentação. Decreto federal, os decretos em alguns estados e prefeituras e legislação estadual. Esse é o painel normativo dentro do qual se movimentam as instituições e os atores que trabalham nessa matéria. Aqui é uma pequena tentativa de demonstração gráfica da possibilidade
em consequência da existência desse quadro normativo tão diversificado, inclusive destacando agora a parte repressiva, aquilo a que o ministro se referia dos riscos até de bis in idem, ou quando não de bis in idem, de algo disfuncional pela excessiva penalização. Mas é o que nós temos, né? A possibilidade de processos e ações concomitantes em torno de um mesmo fato ilícito. Pode isso atrair a incidência da lei anticorrupção no que se refere a pessoas jurídicas, com sanções administrativas e judiciais cíveis. Da lei da improbidade, havendo agente público, claro, pela via judicial, tanto pessoa física quanto jurídica. Código Penal, claro, apenas para pessoa física, uma vez que no nosso sistema não se alcança aí a pessoa jurídica. A lei das organizações criminosas, na mesma linha da legislação penal. A lei de licitações e contratos, nos artigos que mencionei, alguns deles com sanções administrativas e outros com sanções penais. A lei orgânica do TCU, também, que prevê sancionamento, inclusive com a impossibilidade de contratar com o poder público, que é uma outra forma de tratar a idoneidade. A lei do CAD, com sanções administrativas e judiciais, e a lei das estatais, com sanções também administrativas e judiciais. Aqui, no campo da prevenção, nós temos a lei da transparência, a lei da lavagem de dinheiro, a lei do conflito de interesse, os aspectos preventivos da lei de licitações, da lei anticorrupção, da lei de estatais, a lei do acesso à informação, a lei da ficha limpa, e eu acrescentei ainda as medidas contra o nepotismo, que de alguma forma interessam ao assunto, seja a nível apenas do Poder Executivo Federal, regulado por um decreto, seja em termos mais amplos da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A influência da legislação, das medidas internacionais, sejam as leis nacionais, como a FCPA, já mencionado pelo ministro, o UK Bribery Act e outras que influenciaram a nossa legislação, sejam as próprias convenções da OEA, da ONU, da OCDE, que representaram, aí no final do século passado e na virada para este século, né? A Convenção Interamericana é de 96, a da OCDE, 97, internalizada aqui em 2000, a da ONU é de 2003, a Convenção de Mérida. Elas refletem um momento de reconhecimento da corrupção como fenômeno universal, não é? E como fenômeno digno de ser posto no topo da agenda global, coisa que não ocorria no passado. Como já disse o ministro, no passado, os países desenvolvidos e democráticos, onde prevalecia há muito mais tempo o Estado de Direito, entretanto, descontava-se do imposto de renda a corrupção paga em países do chamado terceiro mundo. Nós, aqui no Brasil, tivemos, inclusive, um trabalho muito difícil de convencer os técnicos da OCDE de que, aqui no Brasil, pagamento de propina não é dedutível do imposto de renda, porque eles queriam que o Brasil, que o governo, na época, eu estava no governo na época, encaminhasse ao Congresso um projeto de lei proibindo a dedução de propina do imposto de renda. Imaginem a nossa situação. Tudo bem que nos cobraram a lei anticorrupção, foi feita, mas cobrar uma lei proibindo deduzir propina do imposto de renda realmente não dá para fazer. A discussão sobre isso durou 2 anos e eles não abriam mão, entendiam que era fundamental ter uma lei nesse sentido. Solução encontrada, solução brilhante, eu posso elogiar porque não foi minha. A solução veio da Secretaria da Receita Federal. Publicou-se um ato declaratório, assinado pelo secretário da Receita, publicou-se no Diário Oficial,
afirmando que, no Brasil, propina não se deduz do imposto de renda. Essas coisas são importantes para a gente amenizar um pouco do nosso complexo vira-lata, né? Alemanha, França, os grandes países do primeiro mundo, lá se deduzia propina do imposto de renda, coisa impensável para nós brasileiros. Bom, nessa época dá-se a globalização da corrupção e vem as medidas internacionais por pressão da sociedade e das empresas norte-americanas que fizeram surgir a Convenção da OCDE anti-suborno devido à posição de desvantagem em que ficaram as empresas norte-americanas sujeitas a regras do FCPA, como disse o ministro, enquanto que as europeias não estavam sujeitas a tal regra. É por isso que surge a OCDE, obrigando a todos os países signatários a adotar leis semelhantes punindo o suborno transnacional. E é nessa onda que surge o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso em 2010, com a Lei Anticorrupção. Ela só veio a sair em 2013, então costuma-se dizer que ela resultou dos movimentos de rua. Não é bem assim. Os movimentos de rua fizeram com que o Senado finalmente desse a palavra final. Mas ela estava aprovada na Câmara há muito tempo, e o projeto é de 2010. Bom, por força da Convenção da OCDE, o Brasil teve não apenas a Lei Anticorrupção, que está aí em 2013, voltada às pessoas jurídicas, mas antes disso, em 2002, aquela alteração do Código Penal, quando se criou o tipo criminal de suborno em transações internacionais. Já era ali consequência da Convenção da OCDE, a lei que alterou o Código Penal. Bom, aqui eu passo a tratar da lei, não está dando para ver tudo, mas ali está escrito a Lei Anticorrupção e a introdução do compliance. O termo utilizado, como já foi dito pelo ministro Ricardo, pela lei, a lei não usou o termo compliance, o estrangeirismo, né? Usou o termo integridade. E aí também abre-se uma outra discussão de sabor doutrinário, teórico, se integridade é a mesma coisa que compliance. Para alguns, a integridade é muito mais, compliance é menos, para os outros é o contrário, não importa. No sentido em que está na lei, coincide com o que se considera um programa de compliance. Isso, inclusive, mais definido no decreto, naquele artigo que foi projetado na tela pelo ministro Cueva. Trata-se aqui de compliance anticorrupção, como já disse, e não de compliance amplamente em lavagem de dinheiro, ambiental, trabalhista, etc. A opção brasileira foi pelo incentivo, mediante dois mecanismos. Um, atenuação da sanção, da multa. Outro, imposição de inclusão disso nos acordos de leniência. Então, se não tiver compliance, não vai ter acordo de leniência. É um incentivo também. E fortemente apostou-se no regime de responsabilidade objetiva. Por quê? Porque é em consequência da adoção da responsabilização objetiva que se consegue tornar o empresário, o dono da empresa, o comando da empresa, torná-lo o maior interessado na vigilância interna, na vigilância dos seus prepostos, dos seus intermediários, dos seus procuradores, dos seus parceiros, dos seus despachantes. Uma vez que qualquer ato praticado por qualquer dessas pessoas, ainda que não tenha um vínculo formal com a empresa, e muito menos seja do conhecimento dos dirigentes da empresa, daqueles que falam pela empresa, a empresa que vai responder com o seu patrimônio. Então, esse é um ponto crucial. Por isso, o debate durou algum tempo no Congresso para que se conseguisse passar essa norma, porque houve um esforço de determinados setores políticos do Congresso para retirar exatamente do projeto
os artigos que tratavam da responsabilidade objetiva, o que simplesmente seria a morte do projeto e não valeria a pena aprovar o restante. Me refiro aos artigos. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, aí o esforço desses setores era para retirar o termo objetiva. Artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, no âmbito civil e administrativo, pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício. Tá? Aí é outro dado fundamental. Basta que se demonstre que o ato foi praticado no interesse ou benefício, ainda que não exclusivo, daquela pessoa jurídica, e ela responderá. Terceiro, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui, claro, a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ilícito. Parágrafo. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. E parágrafo 2º. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Claro, aí no âmbito da pessoa física, o regime é o normal, o tradicional da culpabilidade. Então, aqui uma palavra sobre isso. No âmbito de um ente coletivo, aqui é que não está aparecendo na tela o início do título. O título é justificação ou justificativa da adoção do regime de responsabilidade objetiva. Tá? No âmbito de um ente coletivo, pode ser difícil individualizar as ações adotadas, especialmente em instituições complexas, organizadas hierarquicamente, conforme o princípio da divisão do trabalho. Identificar responsabilidade individual num ilícito cometido numa grande empresa não é nada trivial, extremamente complexo. Por vezes, há obscuridade na própria divisão das funções, na distribuição das competências, nos fluxos de informação, tornando difícil determinar quais os atores, pessoas físicas, envolvidos em uma eventual infração. O ilícito, geralmente, é resultado da ação conjunta de muitos sujeitos de diversas posições hierárquicas e com graus diferenciados de informação, sendo difícil identificar os participantes de cada ação e delimitar a participação de cada um, como teria que ser feito se o regime fosse o da responsabilização subjetiva individual. Daí a adoção do regime da responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas, que dispensa a imputação individualizada e a caracterização da culpa ou dolo. Isso que já há em inúmeras outras áreas do nosso direito, não é nenhuma novidade, foi adotado também como regime básico na legislação anticorrupção. Apesar disso, há, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade. Felizmente, ela nunca nem caminhou no Supremo, não deu nem os primeiros passos, mas está lá. Uma ação alegando a inconstitucionalidade do regime de responsabilização objetiva. Então, nós teríamos que declarar inconstitucional também o Código Civil, o Código do Consumidor, né, ministro? A lei ambiental e tantas outras leis brasileiras que já adotam esse regime. A crescente consciência de que o regime de responsabilidade objetiva pode levar a uma instituição a responder por atos dos colaboradores ou de terceiros praticados sem conhecimento de sua direção, como eu falei há pouco, é daí que vem o impulso que viabiliza o estímulo ao compliance. Tem provocado crescente interesse pelos programas de compliance, porque tornaram-se os dirigentes das empresas os maiores interessados na prevenção, pelo menos nas empresas médias e grandes, né? Isso já é algo notório. Isso, entretanto, não significa que a adoção de um programa de compliance afasta por si só a responsabilidade da pessoa jurídica.
É bom sempre enfatizar isso, não para esse auditório que está aqui, mas como esse programa está sendo transmitido para o Brasil inteiro, talvez acompanhado por pessoas que não estão tão familiarizadas com o tema como estão os senhores, eu me permiti colocar algumas ênfases, assim, explicitando coisas que os senhores já conhecem, não é? Embora isso ocorra em alguns países, no Brasil não é assim. Nosso sistema legal, um programa de compliance, funciona como uma atenuante em caso de processo, mas não é uma cláusula excludente de responsabilidade. Função do compliance pode ser visto como uma forma de atribuir à empresa a responsabilidade pela adoção de medidas de autocontrole, de autovigilância, de autorregulamentação regulada, como disse o ministro Cuevas, controlando os seus próprios riscos que decorrem de sua atividade, contribuindo para prevenir a ocorrência de ilícitos na empresa. Na hipótese de sua ocorrência, porque nenhum programa de compliance será infalível, mas é parte também dessa história que, na hipótese de ocorrência, o programa torne a empresa capaz de detectá-los rapidamente e de promover a sanação e punir os responsáveis. Isso, inclusive, deveria ser transformado em norma legal, e é uma das ideias que hoje transitam no debate que ocorre no país para aprimoramento da legislação, ser levado em conta no benefício, digamos, que a empresa receberia do poder público em termos de atenuação de pena. Nós veremos isso no final. O compliance pode ser entendido como forma de autorregulação regulada. Para alguns, ele é uma delegação de funções do Estado, o que desagrada muita gente, como já foi dito aqui. Eu não vejo como uma desobrigação do Estado, da sua função investigativa, não é nada disso. Eu vejo como um compartilhamento entre o setor público e o setor privado, um compartilhamento de ônus, de responsabilidades, que tem que ser de todos. A corrupção é um fenômeno tão multifacetado, de tal ordem, que ela requer a participação da sociedade toda, não só do Estado, mas da sociedade civil, das organizações não governamentais e dos atores econômicos mais importantes, que são exatamente as empresas. De modo que esse compartilhamento que está implícito na adoção de programa de compliance, na adoção de investigações internas, chamadas investigações defensivas, que precisam ainda de melhor regulação, na minha opinião, e recentemente foram objeto de alguma regulação pela própria OAB, para melhor definir o papel e a posição do advogado nessas investigações internas. Tudo isso, a meu ver, tende a crescer, ou seja, a participação do setor privado, pessoas físicas e pessoas jurídicas, compartilhando com o Estado as medidas anticorrupção. Até porque, como está aqui na parte final, a empresa, muitas vezes, tem muito maior facilidade de investigar e de detectar aquilo que acontece internamente no seu ambiente, que ela conhece muito melhor do que o investigador estatal a sua realidade. Bom, agora, como se decide, como as empresas decidem adotar ou não, é o que está ali em cima, devia estar aparecendo, um programa de compliance. Haverá sempre uma ponderação de custo-benefício. A empresa não vai simplesmente, pelo que está posto na lei, assumir e adotar programa de compliance. Ela vai fazer uma ponderação de custo-benefício. O seu raciocínio será sempre econômico. De um lado, o valor do incentivo, recompensa, que no nosso caso é o quê? Redução da multa em até 20%, na verdade, porque o percentual que se retira pela atenuante existência de programa de compliance
pela lei, pelo decreto, é 4%. 4% num total de 20% é 20%. Então, o que a empresa realmente pode almejar, se ela tiver o máximo de atenuação pelo bom programa de compliance, é uma redução de 20% na multa. Será que é suficientemente atrativo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu proporia uma redução maior, mas essa é a realidade. Então, o empresário ele vai balancear o valor do incentivo, redução da multa, 20%, dispensa da divulgação da decisão, redução, portanto, do dano de imagem e possível obtenção de um acordo de leniência. Do outro lado da balança, o peso das sanções legais para a empresa e o risco de responsabilização pessoal dos dirigentes. De um lado, possível insuficiência desses incentivos para a adoção do compliance. Para mim, são insuficientes, mas é um assunto que merece debate, obviamente. E do outro, em favor da adoção, o que nós temos? Temos a crescente preocupação com a descoberta dos ilícitos, que hoje é muito maior do que já foi no passado. Hoje, seguramente, não todos, mas alguns, pensam duas vezes antes de oferecer uma propina. Não digo todos, muitos continuam ainda apostando na corrupção. Mas uma boa parte já pensa de outro modo. Então, crescente preocupação com a descoberta dos ilícitos, devido às novas normas legais, a esse painel normativo que o Brasil hoje tem e que não tinha no passado, e aos instrumentos da tecnologia que facilitam as investigações, do mesmo modo que, conforme se diz muito frequentemente, a tecnologia ajuda os bandidos. Sim, ajuda os bandidos, facilita muito o fluxo dos capitais, facilita muito a ocultação do dinheiro sujo, não há dúvida. Mas a tecnologia também ajuda a investigação e tem ajudado enormemente. A disposição investigativa das instituições, graças a Deus, não é? Esperamos que continue sempre essa disposição investigativa das instituições e da mídia, que ela não esmoreça, e a cobrança social, também esperamos que continue ativa, que não esmoreça por conta de mudanças de governo. Importância crescente do fator reputação, imagem. É cada dia mais importante para as empresas e é levado em conta, né, o risco do dano à imagem. Em algumas áreas isso é decisivo, isso também tem ajudado. E aqui não dá para eu ler o que pus e não tenho cópia do último item que está ali na tela. Em conclusão, um programa de compliance pode ser útil para quê? Além, obviamente, dessa função de atenuante de pena e de viabilização de acordo de leniência. Programa de compliance eficaz pode ser útil para obter ganho de imagem, evitar práticas ilícitas ou detectá-las e corrigi-las de forma rápida, quando elas ocorrerem, atenuar as sanções, em caso de envolvimento em processo, credenciar-se como fornecedor de outras empresas maiores e de governos de determinados entes que já adotam essa exigência, como nós veremos, obter o selo de empresa proética da Controladoria Geral da União. Para terem uma ideia, há 4 anos atrás, quando estava ainda na CGU, o número de empresas que se candidataram a obter o selo proética não chegava a 50. No último ano, foram perto de 400, das quais apenas 25 obtiveram o selo.
para que se tenha uma ideia do interesse. Para que esse selo? Tem vantagem em licitação? Não. No Brasil não se adotou esse modelo. É o quê? É ganho de imagem. É ganho de reputação. Viabilizar a coleniência, contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no país. O conteúdo do programa de compliance nos termos do decreto, eu vou passar ao largo, porque já foi objeto da exposição do ministro Ricardo. E me permite ganhar tempo aqui. Compliance nas empresas estatais. Enquanto nas empresas privadas há apenas incentivo, nas estatais há imposição legal. Essa imposição fica muito clara, sobretudo nos artigos 6º ao artigo 12 da lei. Nas estatais, pela natureza híbrida dessas empresas, né, que em parte se regem por normas de direito privado, em alguns aspectos integram a administração pública e sofrem a incidência de algumas normas do direito público, como em matéria de licitação, em matéria de concurso público, etc., em matéria de mandado de segurança e assim por diante. Então, isso, no que tange a adoção de programa de compliance, apresenta algumas peculiaridades. Há uma espécie de uma bipolaridade aí, porque, enquanto empresa, ela deve estar sujeita à lei, na posição passiva. Mas, como ela integra a administração pública indireta, administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade mista. Então, elas integram a administração. Se integram a administração, elas podem estar, digamos, no polo ativo para aplicar a lei a seus fornecedores ou não. Essas são questões postas e ainda não suficientemente discutidas, embora a lei das estatais tenha trazido alguma clareza sobre uma parte desse problema, como vou tentar mostrar. Mas, antes disso, quero só registrar que a própria lei das estatais também é objeto de ADI no Supremo. A ADI, propostas por entidades sindicais de servidores da Caixa Econômica, com pedido de inconstitucionalidade e com pedido subsidiário de aplicação apenas às empresas que explorem atividade econômica em regime de competição. Porque o argumento central é que o artigo 173 da Constituição previu que haveria um estatuto da empresa pública e da sociedade mista para aquelas que atuam em regime de concorrência, e não para todas. A Constituição previu para as empresas que exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviço, concorrência, mercado. E a Lei 13.303 extrapolou, segundo a ADI, extrapolou essa previsão e incluiu as que operam em regime de monopólio e de mera prestação de serviços públicos. Bom, seja como for, não aconteceu nada ainda com essa ADI, a lei está em plena vigência. Ela diz no artigo 6º que o Estatuto deverá observar as regras de governança corporativa, transparência, estruturas, práticas de gestão de risco e controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção. O artigo 9º, a empresa pública ou mista adotarão regras de estrutura e prática de gestão de risco e controle interno que abranjam ação de administradores e empregados, área responsável pela verificação do cumprimento de obrigação e gestão de riscos. Deverá ser elaborado e divulgado código de conduta e integridade, princípios, valores, missões, previsão de conflito de interesse, vedação de atos de corrupção e fraude, canal de denúncias, ou seja, boa parte do pacote previsto no decreto para as empresas de um modo geral. Mecanismo de proteção, treinamentos periódicos,
A área responsável pelo compliance deverá ser vinculada ao nível mais elevado, tudo aquilo que é padrão num programa de compliance para empresa privada. Na mesma ADI também são questionadas algumas exigências que esta lei traz para a nomeação de pessoas para os seus cargos diretivos e para os seus conselhos, com vedação de nomeação, por exemplo, de pessoas que nos últimos 3 anos exerceram mandatos em sindicatos ou em partidos políticos ou que participaram de campanhas políticas. Um dos itens da ADI pede o reconhecimento da inconstitucionalidade desses dispositivos por ofensa ao princípio da isonomia e criminalização da atividade sindical e da militância política. Questionamentos outros que mais nos interessam. Havia controvérsia quanto à inclusão ou não das estatais no campo de incidência da lei anticorrupção, principalmente das normas que tratam das sanções administrativas e judiciais, que são multa, publicação da decisão, interdição parcial, dissolução compulsória, proibição de receber incentivos de instituições financeiras públicas. Havia muito debate sobre isso, ainda continua havendo algum, mas a lei afastou, em parte, as dúvidas. Como, nos artigos 83 e 84, dispôs que as estatais podem aplicar sanções, só que as sanções que ela prevê são sanções do tipo das sanções da Lei 8666, sanções contratuais, relativas ao contrato e à licitação. Tá? Advertência, multa, inidoneidade. Não são as sanções da lei anticorrupção. Não é a multa de 0,1% a 20%, é a multa contratual. Então, isso aí não está resolvido. E na posição passiva, o artigo 94 da Lei das Estatais dispôs que são aplicáveis a elas, as estatais, as sanções da Lei 12.846, com ressalva de algumas. Aqui estão. Aplicam-se à empresa pública, sociedade mista, as sanções previstas na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, salvo as previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 19. Quais são? Estão aí embaixo. Suspensão ou interdição parcial, dissolução compulsória e proibição de receber incentivos, subsídios de bancos públicos. De modo que restam aplicáveis às estatais o perdimento de bens ou valores obtidos com a infração e as sanções administrativas, que são a multa e a publicação da decisão condenatória. Como é que isso vai ser recebido na prática quando chegar ao judiciário? Não sei, mas é a diretiva que a lei apontou. Tá? Então, elas podem sofrer a aplicação dessas sanções, com exceção de algumas. Já no polo ativo, o que está previsto que elas podem aplicar são sanções contratuais, não as da lei anticorrupção. E aí vem a tal história. Pode uma sociedade de economia mista exercer o poder de polícia no seu aspecto punitivo? Eu conheço decisões mais antigas do STJ que dizem que não, em relação a uma entidade dessas que aplicam multas a veículos, BH Trans, onde foi decidido que a sociedade de economia mista tem o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não no seu aspecto positivo. Essa é uma questão, obviamente, que poderá chegar ainda aos tribunais, e eu não vou me aventurar aqui, obviamente, diante do ministro Ricardo, a dizer mais uma palavra a respeito. Outra tendência que se observa tinha um título ali que desapareceu, relativo a inovações no âmbito dos estados, IDF.
se observa o surgimento em algumas unidades federativas de legislação própria, não apenas regulamentando a lei com alguns problemas, mas, eu destaco aqui, introduzindo a exigência de programas de compliance em empresas que pretendam fornecer ou prestar serviço à administração pública daquele Estado. O primeiro foi o Estado do Rio de Janeiro, o segundo foi o Distrito Federal, no início do ano passado. E depois, mais recentemente, o Rio Grande do Sul também já tem leis. Os outros estados mencionados aí embaixo têm projeto de lei tramitando nas assembleias, Tocantins, Bahia, Goiás e Amazonas, até onde eu conheço. Alguns alegam inconstitucionalidade formal e material, em primeiro lugar, porque seria competência legislativa da União legislar sobre licitação. Nós sabemos que é legislar sobre normas gerais de licitação, não normas complementares, que estejam dentro do próprio espírito da lei de licitações, que é o princípio da impessoalidade, da probidade, etc. E, do ponto de vista material, alega-se também inconstitucionalidade por ofensa ao 37, por restrição à competitividade e ofensa à isonomia entre os concorrentes. Por quê? Porque determinada empresa que já tenha um programa de compliance, ela sai em vantagem na licitação. A que não tenha vai perder ou vai ter custo muito maior para implementar. Há alguns equívocos aí nessas alegações, talvez até não tenham lido a lei, porque o que essas leis exigem não é pré-condição, ter um programa de compliance como pré-condição para participar da licitação, não é isso. Participa da licitação, venceu a licitação, vai assinar o contrato. O contrato prevê a obrigatoriedade de adotar programa de compliance no prazo X, Y, Z. É diferente, portanto. É uma obrigação contratual, não é um requisito de habilitação. Tá? Mas é claro que isso ainda vai dar discussão, né? Independente disso, considero positiva a iniciativa, mas tem alguns problemas que precisam melhorar. Primeiro, essa exigência generalizada, sem partir de um determinado piso de porte de empresa, me parece muito disfuncional, porque empresas menores, que são a grande maioria, ficarão impossibilitadas de contratar com o poder público, quando o objetivo exatamente é, nas contratações públicas, privilegiar-se a pequena e a média empresa, né? Então, haveria que exigir isso a partir de um determinado nível da empresa e do valor do contrato. Segundo lugar, os prazos são muito curtos para implantação. A lei do DF prevê, salvo engano, 6 meses. Em 6 meses, ninguém implementa um bom programa de compliance. Isso pode limitar a competitividade. Outro defeito é que está previsto que a fiscalização e a avaliação do programa de compliance será feita pelo fiscal do contrato. Quem tem alguma vivência na administração sabe que o fiscal do contrato não dá conta das suas atribuições tradicionais. Ele, de repente, se transformar num especialista capaz de avaliar programa de compliance, realmente não dá para imaginar. E mesmo o gestor do contrato. Além do que, haverá uma enorme diferenciação e falta de isonomia nos critérios. Isso deveria ser atribuição de um órgão central de controle de cada estado, de cada município, de quem seja. Nessa esteira surge também um anteprojeto, no conjunto das 70 novas medidas contra a corrupção, da FGV, junto com a Transparência Internacional, um anteprojeto para a esfera federal, já bem melhor do que as leis estaduais. É uma proposta de alteração da lei anticorrupção, limitada a exigência apenas para contratações de grande vulto e para concessões e arrendamentos,
com prazos bem maiores para a implementação dessas medidas. Por exemplo, para contratos acima de 30 milhões, isso seria exigível após 18 meses. Para contratos acima de 60 milhões, após 12 meses. E acima de 100 milhões, após 9 meses. Mediante certificação acreditada pelo poder público, e não pelo gestor do contrato ou pelo fiscal do contrato, e a Controladoria Geral da União manteria o cadastro das empresas certificadas com a data de validade do seu certificado, para que, então, ela possa fornecer à administração federal. Uma outra ideia e proposta que vem sendo debatida no momento, também constante, uma delas no conjunto das medidas propostas pela FGV e TI, é uma alteração para ampliar as sanções e os incentivos, como eu me referi há pouco. A justificativa é, como a lógica empresarial é econômica, os programas de compliance são adotados quando o seu custo é menor que o benefício, já vimos, né? Já dissemos isso. Para incentivar a adoção desses programas, é preciso, então, ampliar a gama de sanções e aumentar o desconto econômico, dado às empresas que tenham programas efetivos. O projeto prevê como possível sanção administrativa e judicial, além das atuais, a declaração de inidoneidade, de 3 a 5 anos. Há de se perguntar, mas isso já existe? Não, isso existe na lei de licitações, na lei do TCU, mas não existe na lei anticorrupção. Então, fora dos ilícitos contratuais, não se pode aplicar hoje a inidoneidade. E os ilícitos previstos na lei anticorrupção não são apenas os contratuais, são vários outros da relação da empresa com o setor público. Criam-se outras sanções: proibição de obter parcelamento de tributos federais, cancelamento de incentivos fiscais ou de subsídios já obtidos, e não apenas impedimento de obter novos. Aqui há um comentário mais detalhado a respeito, que eu vou saltar, tendo em vista o adiantamento da hora, e quero me referir também a uma proposta que há de alteração da lei de improbidade, permitindo os acordos com pessoa física ou jurídica, fixando a competência ao Ministério Público ou ente público interessado, e só ao Ministério Público nos mesmos casos da lei anticorrupção. E, por fim, quero fazer uma breve referência a algo que mencionei, que é um desenvolvimento espontâneo de exigência de adoção de programas de compliance entre empresas, principalmente entre empresas maiores em relação a seus fornecedores, a seus parceiros, a seus terceirizados, a seus intermediários. Então, Petrobras, por exemplo, exige programa de compliance para qualquer fornecedor seu, e assim por diante. Essa tendência é extremamente promissora em termos de generalização do compliance. Talvez tenha até um efeito maior do que as próprias medidas legais de caráter de incentivo que nós temos visto e discutido. O fato é que vem crescendo, independentemente de lei, a disposição de qualquer empresa de só contratar com quem disponha de um programa de compliance. Até porque ela pode ser implicada em qualquer ilícito que venha a ocorrer por culpa de algum preposto daquela empresa que é fornecedora sua, tendo em vista o regime de responsabilidade objetiva. Eu peço que me desculpem se me estendi demasiadamente e cansei os senhores e senhoras, mas foi na melhor das intenções. Muito obrigado.